E começa agora aquele momento mais apaixonante. Contamos a sua história de amor, que vai inspirar corações e acender paixões, e mostrar que no fim, cada amor é uma história única e inesquecível. Bem-vindo ao podcast do amor. Aqui, pode amar, pode contar. Hoje eu vou contar a história da Márcia e do José. O vestido já estava pronto, os convites já tinham sido entregues e faltava apenas 4 dias para o casamento. E ela começa assim. Tudo começou com uma fotografia minha. Uma fotografia simples que ficava na casa da minha prima. Eu nunca imaginei que aquela foto ia mudar completamente a minha vida. Naquela época, eu morava em Bacabal. Depois que minha mãe partiu, eu fui morar com os meus tios. Eles me acolheram como filha. Foi ali que eu cresci, trabalhei, construí meus sonhos e também foi ali que eu comecei a sonhar com o meu casamento. Eu sempre fui uma moça simples, mas tinha um sonho bonito dentro de mim. O sonho de construir uma família, de preparar minha casa, de vestir um vestido branco, de viver uma linda história de amor, tranquila e verdadeira. E foi por causa daquela fotografia que o José entrou na minha vida. Ele era amigo da família da minha prima. E toda vez que ele ia na casa dela, ele parava na frente da minha foto e perguntava: "Quem é essa moça?" E a minha prima dizia: "É minha prima, ela mora em Bacabal." Ele ficava olhando a foto e dizia: eu queria tanto conhecer ela. Ela me contou depois que ele dizia que ficava imaginando nós dois juntos. Eu nem sabia disso. Até o dia em que ele pediu o meu telefone. Naquela época não era comum dar telefone assim. Então minha prima ligou para o meu tio para pedir autorização. Meu tio deixou. E alguns dias depois o telefone tocou lá em casa. Quem atendeu foi minha tia. Ela me chamou achando que era um dos meus irmãos. Quando eu peguei o telefone, ouvi uma voz que eu nunca tinha escutado antes, dizendo assim: "Olha, é o José. Eu peguei seu telefone com sua prima. Eu gostei muito da sua foto, gostei muito de você. Agora vamos conversar para ver se a gente entra num acordo de namorar?" Eu fiquei surpresa, mas eu também achei tão bonito. Era uma coragem que hoje em dia quase ninguém tem, né? E assim começou o nosso namoro, um namoro de telefone. A gente conversava quase todos os dias. Falava da vida, falava da família, falava dos sonhos, falava de casamento. E quanto mais a gente conversava, mais parecia que já existia alguma coisa entre nós. Até que um dia ele foi me conhecer em Bacabal. Eu lembro que eu estava muito nervosa. A gente saiu para jantar, depois fomos ao parque, conversamos bastante, rimos muito. E quando eu voltei para casa naquela noite, eu senti uma coisa diferente dentro de mim. Eu pensei: eu acho que é ele. Depois disso, ele voltou outras vezes, sempre muito respeitoso, muito presente, muito decidido. E com o passar do tempo, ele me pediu em casamento. Meu Deus, quanta emoção! Mas não foi só para mim que ele pediu, não. Ele pediu para o meu tio também. E aquilo foi tão importante para mim, porque desde que a minha mãe tinha partido, era o meu tio que cuidava de mim como um pai. Quando ele pediu a mão para o meu tio, eu senti que aquilo era sério, que era de verdade, que era o começo da minha vida. A gente colocou as alianças, marcamos o casamento e foi aí que o meu sonho começou a ganhar forma. Começamos a fazer os convites, a minha família ficou tão feliz. Minha madrinha viajou para fazer o meu vestido de noiva com as próprias mãos. Eu lembro dela costurando cada detalhe com tanto carinho, como se estivesse costurando o meu futuro. Teve chá de cozinha, eu ganhei muitas coisas, panelas, copos, lençóis, talheres. E eu ganhei até uma geladeira da minha patroa.
Ela disse que ela queria participar daquele momento da minha vida. Olha que especial. Eu guardava cada presente, imaginando a minha casa pronta, imaginando a minha cozinha, imaginando meu casamento, imaginando a minha vida começando de verdade. Estava tudo certo, tudo organizado, faltava só 4 dias para o casamento e a gente só precisava ir no cartório para assinar os documentos. Era o último passo e eu fui tranquila, eu fui em paz, eu fui feliz, com o coração cheio de esperança. Eu entreguei meus documentos, estava tudo certo com eles, então chegou a vez do José. O moço do cartório pediu a certidão de nascimento e ele disse que não tinha. Na hora eu estranhei. Por que como uma pessoa vai casar sem a certidão de nascimento? O funcionário explicou que sem aquele documento não podia casar. Ele insistiu. Tentou resolver ali, tentou convencer, tentou até oferecer dinheiro, mas não teve jeito. Sem certidão, não tinha casamento. Naquele momento, eu saí da sala. Eu fiquei lá fora esperando. Eu não sei explicar, mas ali dentro de mim já tinha alguma coisa dizendo que aquilo não estava certo. Quando ele saiu, ele disse: "Vamos para minha cidade, lá a gente resolve isso." Mas naquele momento eu respondi: "Eu não vou para lugar nenhum sem casar." Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Quando chegamos em casa, eu contei tudo para o meu tio. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci: "Se você quiser ir com ele, você pode ir, mas não faça nada contra a sua vontade." Aquilo ficou na minha cabeça e eu resolvi perguntar. Perguntar de verdade, perguntar até entender, até que ele me contou. Ele não trouxe a certidão de casamento porque ele já era casado. Naquele momento, parecia que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés. Não foi só o casamento que acabou. Foi o vestido, foi a casa que eu estava preparando dentro da minha cabeça. Foram os convites que já tinham sido entregues. Foram os presentes guardados. Foi a geladeira na cozinha esperando uma vida que nunca começou. Foi um sonho inteiro que terminou 4 dias antes do altar. Depois daquele dia, eu entendi uma coisa muito cedo na minha vida. Existem dores que ninguém vê. Porque todo mundo viu o vestido sendo feito, todo mundo viu os convites sendo entregues, todo mundo viu os presentes chegando, mas só eu vi o momento em que aquele sonho acabou, 4 dias antes do altar. Durante muito tempo eu me perguntei se eu devia ter desconfiado antes, se eu devia ter percebido algum sinal, se eu devia ter feito alguma pergunta, sei lá. Demorou muito tempo para eu entender que a culpa não era minha. Era só o meu coração acreditando. E acreditar nunca deveria ser um erro. Eu segui sim a minha vida. E eu continuo acreditando no amor. Mas nunca mais apareceu alguém que me levasse de novo até o altar. Talvez porque depois daquele dia eu aprendi que confiança é uma coisa muito delicada. Quando ela quebra, a gente continua vivendo. Mas nunca mais do mesmo jeito. Mesmo assim, eu ainda guardo dentro de mim aquele sonho simples de ter uma história verdadeira. Porque o amor, ele pode até se atrasar. Pode até se esconder, pode até nos ferir. Mas quando ele é verdadeiro, ele nunca chega mentindo. E talvez seja por isso que até hoje eu continuo esperando por ele. Histórias como a da Márcia fazem a gente lembrar de uma coisa muito importante. O amor não precisa ser verdadeiro, né? Mas ele precisa ser honesto. Porque quando alguém brinca com o sentimento de quem está cheio de sonhos, não machuca só um momento da vida, machuca a confiança e machuca o futuro. Machuca a forma como aquela pessoa volta a acreditar. E talvez hoje a pergunta que fica pra gente aqui é: quantas pessoas ainda estão tentando confiar de novo depois de uma decepção assim? Fica essa reflexão. E se essa história te tocou de alguma forma, conta aqui pra gente nos comentários. A gente quer muito saber o que você sentiu ouvindo essa história. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir histórias reais como essa, comenta, curte, compartilha, se
inscreve no canal, porque cada história contada aqui pode ser exatamente a história que alguém precisava escutar hoje. E se você tem uma história de amor para contar, dessas que marcaram a sua vida de verdade, escreve pra gente. Talvez a próxima voz que a gente empreste aqui seja a sua. Não esquece, aqui, Pode Amar, Pode Contar.